Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Eu sou Chay Carione e hoje eu vou entrevistar uma empresária que veio de um mundo bem distante, onde eu também já percorri e deixei a minha marca. Ela deixou uma marca maior, ela passou 25 anos no universo financeiro. Desses 25 anos, 20 anos foram trabalhando num grande banco, onde ela encerrou um ciclo, encerrou a sua carreira como superintendente regional desse banco. Os outros 5 anos foi como correspondente bancária, porque trouxe toda aquela expertise e foi empreender como uma mulher do mundo financeiro. Já está há quase 10 anos empreendendo no ramo alimentício com o seu próprio restaurante, que fez aniversário recentemente, mas ela vai além. Ela é uma mulher inovadora, uma mulher corajosa, uma mulher espiritualizada, uma mulher que está trazendo uma nova visão para dentro das empresas por meio da mentoria. Ela tem uma mentoria dirigida para empresários, onde ela olha 3 pilares que ela vai contar aqui para a gente. Hoje a gente vai escutar um pouco desse olhar, dessa experiência e de toda a expertise da Mônica Correia. Mônica, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui na nossa mesa. Que história é essa de você estar com esse brilho no olho, se reinventando o tempo todo e mais do que isso? Eu acho que vem um pouco da nossa energia de bancária, né? Que a gente não quer ficar com as metas e com as ideias só pra gente, a gente quer passar pra frente. Como que é a Mônica, além do que eu acabei de falar? Fala um pouquinho de você. Chay, primeiro eu quero agradecer, né, estar aqui com você e podendo conversar nesse bate-papo é muito gostoso. E poder estar aqui falando um pouquinho de todo um sonho que eu coloquei isso com um propósito, né? O meu propósito é um só, que é poder ajudar as pessoas e que é poder melhorar a humanidade. Esse é o meu propósito principal. Um propósito antigo, que eu comecei já desde 1998 estudando sobre isso, quando eu mesma fui procurar ajuda por alguns problemas. Eu não andava de elevador, para você ter uma ideia, eu vivia num mundo corporativo, num mundo de homens. E lá Nossa, eu já escutei falar que não anda de avião, que não... Mas andar de elevador você não andava, no mundo corporativo. Eu entrava num elevador e eu quase desmaiava. Sério, Mônica? E aí aquilo me incomodava. Você imagina, eu era a única gerente administrativa mulher na Grande Florianópolis, tá? Entrava num elevador lá na Praça 15, lá no BESC da Praça 15, e eu começava a suar frio. Aí eu me escondia para subir 9 andares. 9 andares! 9 andares! Olha o que o medo faz com o ser humano. E aí eu conheci na época, a minha mãe, ela conhecia uma pessoa que ela era parapsicóloga e era taróloga. Ela via tarô. E aí eu fui lá para saber o que ele precisava, entender o que estava acontecendo comigo, né? E ela, muito mais, além da parapsicologia, ela começou a me mostrar várias coisas com relação a... Falou várias coisas do tarô. Que eu ia terminar minha faculdade, que eu ia ter mais uma filha, que eu ia me separar. E eu disse para ela, a senhora é uma louca. Eu chamei ela de louca e levantei e fui me embora. Bom, as coisas foram acontecendo, eu fui voltando. Essa pessoa, ela começou a nós fazer todo um trabalho na época, tá bom? Para descobrir porque dos meus medos, crenças, histórias passadas, que é uma novela, se eu tiver que te contar, né? Mas que um dia eu vou contar num livro, tá? Conte a história da minha vida vai ser escrita num livro. E ela precisava, o nome dela era Ivani Tax. E ela precisava... O que ela fazia para me ensinar? Porque eu dizia para ela que tudo aquilo dela era muita loucura. Porque você era muito racional. Eu era muito racional. Talvez você estava racional por conta do universo e do ambiente? Sim. Hoje, você se olhando, você era racional ou você estava? Não, eu estava racional por força da principal a situação. Eu venho de famílias todas de mulheres. Tá? Mulheres guerreiras. E eu enfrentei a minha vida muito cedo sozinha. Né? Então, aos 18 anos eu saí de casa, aos 19 anos eu comprei um apartamento, casei, aos 20 anos eu tinha cargo de chefia, eu cuidava da minha casa, eu era a mulher, eu era o homem e a mulher da casa. Entendi. Tá? E logo que eu me separei, eu enfrentei minha vida só com as minhas 2 filhas, tá? Então, eu sempre fui a responsável por mim, pela minha casa, pela minha filha, pelos meus maridos, pelo meu marido, né? Pelo meu marido e pela empresa como um todo. Então, isso fazia... Todo mundo me chamava de guerreira. Sim. Esse era o meu nome.
Tá? E então isso não me permitia, né, olhar para o meu sentir. Isso não me permitia dizer assim, ó, eu tinha que ser racional. Para mim era tudo aquilo do espiritual, de parapsicologia, de crença, disso, daquilo, de espiritismo, era tudo loucura. Olha que interessante. Era Mas tudo mesmo loucura. assim você ia. Eu só fui por causa da minha mãe. Porque a minha mãe gostava disso, né? A minha mãe. A única coisa que eu fazia, na época que eu sempre fui muito estudiosa, né? Eu estudava um pouco a respeito de Allan Kardec, porque eu achava que devia ter alguma resposta a mais. Eu fui criada na Igreja Católica, né? Mas eu gostava de estudar, eu precisava entender algo a mais. Então, isso eu tinha uma curiosidade. Eu estudava, eu via, eu lia algumas coisas, eu achava aquela loucura, outras não. E o mundo foi me levando assim. Com a Iva, eu comecei a fazer o quê? Ela me pediu para mim fazer os PowerPoint dela, que na época era PowerPoint, né? Isso, tá? E me pedia para acompanhar ela nas palestras, porque ela dava palestras, tá? E aí ela dizia assim, você leu? Você escutou? Tá, Iva, tá bom. Eu já disse para ti que eu vou te ajudar como administradora. Essas coisas é tua, eu vou só administrar, mas eu vou prestar atenção, tá? Bom, ela resolveu montar um espaço terapêutico também, e eu disse para ela também que eu ia ser só administradora, mas estava sempre ali do lado dela, aprendendo lá, fiz apenas o curso de Reiki 1, e em 2010 ela faleceu. Nós chegamos a montar... Mas você já tinha saído do banco nessa época, não? Eu saí do banco em 2009, Tá. tá? Em 2010 nós montamos o espaço terapêutico, tá? Praticamente o início dele, que ia ser lá no Campeche, ela faleceu. 2010. Uma semana depois, eu recebi uma proposta para fazer o curso de pós-graduação em parapsicologia clínica do Instituto Grisa, do Pedro Grisa. Eu fui fazer o curso de parapsicologia e ali eu comecei a mergulhar no meu mundo espiritual, no meu mundo dentro de mim, e entender que a gente era muito mais do que matéria e que a gente também era energia. E que as nossas histórias estavam dentro das nossas células, e ali eu fui descobrir a história da minha família, as minhas crenças, o meu passado, descobri muita coisa, reprogramei muita história. Em 2012 eu montei o espaço terapêutico, junto com uma outra pessoa que também, o Demétrio, que participava dele. Montei o espaço, ele cuidava do espaço, eu administrava, né? E a gente deixei aquele espaço que existe até hoje. O Instituto Iva, ele existe até hoje, fica lá no Estreito, sobre a administração do Demétrio. E em 2013 eu conheci meu atual marido. Aí nós começamos uma outra jornada juntos. Em 2014 eu fui para Santiago de Compostela com ele, fizemos a caminhada de Santiago de Compostela. Você é intensa, hein? Você é intensa. Sou intensa. E foi quando eu comecei a me interiorizar mais ainda e a conhecer mais ainda esse mundo espiritual, né? Montei o correspondente da Caixa, começou a ter problemas, não deu certo em virtude da política econômica da época, né? Em 2016, meu marido resolveu a ideia de montar o restaurante foi dele. Eu disse, eu não vou administrar um restaurante porque eu não sei, eu não entendo de restaurante, né? Mas ele quis comprar e eu aceitei. Num primeiro momento, a gente quase foi para falência, porque eu não conhecia nada de restaurante. Eu falei, não, mas eu não vim nesse mundo para perder. Eu não vim nesse mundo para perder. Eu não vim nesse mundo para perder. Pois eu vou aprender e vou levantar esse negócio. E eu realmente levantei. Hoje, graças a Deus, o restaurante ele caminha muito bem. Qual o nome do restaurante pra gente? Gula Sem Pecado. Gula Sem Pecado, que delícia. Eu tenho que ir lá almoçar com você. Hein? Vai sim, eu vou te convidar. Eu quero almoçar com você. Nós vamos lá. E foi nesse meio tempo, tá bom, que dentro do Gula Sem Pecado que eu aprendi e que eu pude aperfeiçoar várias coisas que eu já vinha e já trazia do banco com relação à gestão, com relação à liderança. Dentro do Gula eu pus aplicar isso, gestão e liderança, de uma forma um pouco diferente, porque aquilo ali era meu, né? Eu não era mais de uma outra pessoa, eu não era mais a gestora, ali eu era a empresária. Também foi ali que eu aprendi, e eu sempre gostei muito de lidar junto com isso, a parte energética, né? Eu sou reikiana, fiz Reiki 1, 2 e 3. E toda vez que alguma coisa... Eu nunca me esqueço uma vez que eu comecei a aplicar números de Grabovoi no restaurante. O restaurante estava com pouco... Números de Grabovoi. Números de Grabovoi. Perguntem no Mônica Correia do Instagram, vão lá no direct dela e digam assim, Mônica, o que é esse número de Grabovoi? Grabovoi é ótimo. Se tu for lá no restaurante, tu vai ver que vai ter umas plaquinhas lá com os números de Grabovoi.
Olha! Tá? E é incrível que quando eu comecei a aplicar os números de Grabovoi e os meus funcionários começaram a perguntar o que que era aquilo, e eu escrevia, né? E eles tudo pegaram e começaram a escrever os números, tá? Por exemplo, 888, abundância, eles começaram a escrever. E, de repente, o movimento no restaurante começou a aumentar muito e ficaram, mas Mônica, você é bruxa? Eu falei, não, isso é ciência. Na verdade, eu sempre digo, isso é uma técnica para fazer com que a tua mente funcione por ti, tá? Porque a partir do momento que você... Tudo é a nossa mente. Quem funciona é a nossa Tudo mente. é a nossa mente. Mas isso são técnicas. A partir do momento que você olha para aquele número e você diz, esse número vai me trazer prosperidade, você aciona a sua mente, isso é física quântica, né? E isso faz com que aquilo aconteça. Então, são formas, é a mesma coisa, você vai a uma igreja, você vai a um culto, você não reza. O que acontece com a fé que você tem? Você não tem uma fé, e em cima daquela fé você não alcança o que você quer? Então, a fé nada mais é do que um instrumento para gerar a tua fé. Tá? Então, isso também são instrumentos. Da mesma maneira que eu dizia, o ambiente está pesado, está vertendo muita água, encanamento. Então, nós vamos fazer uma harmonização de ambiente. Eu fiz reiki, no reiki a gente ensina, faz harmonizações de ambiente. E tem uma coisa assim, que um lugar que quebra muito os copos, tem quebra vidro, tem uma mensagem, onde tem muito vazamento, tem outra. Tem outra mensagem. Conta pra gente um pouco disso. Então, o que eu quero explicar... Eu explico para todo mundo porque eu gosto muito de tratar isso de uma forma racional. Tá. Porque eu continuo com a minha mente racional. Tá? Então, eu acredito que tudo é mente. Então, o que acontece? Quando você tem muito vazamento de água, tá? É o que você está deixando a energia escapar. Ai, tá? tem uma torneira lá em casa vazando faz dias. A energia escapar. Você tem que analisar, tá? O que é que tem na tua relação, o que tem na tua mente ou nas pessoas envolvidas que estão ali. Que está escoendo. Que está escorrendo. Escoando, não é escoando, né? Não é escorrendo, né? Escoando, né? Escoando. O que é que está escoando? Porque sempre a questão é a mente, gente. Tá? É isso que eu quero. É bom a gente deixar sempre frisado isso. Pensar, né? Por que eu não parei para arrumar aquilo ainda? Por que eu não priorizei? O que tu precisa arrumar, talvez na tua mente, ou na tua relação, ou na tua parar história. Naquela água pingar. Exatamente. Às vezes, e dentro de organizações, às vezes pode ser histórias com os colaboradores, né? Às vezes pode ser história mesmo, eu sempre digo, eu tenho um sócio. De ex-colaboradores. Ex-colaboradores, tá? Ex-sócios, ex-donos do espaço. Gente que tá bom, que vai ali que não deseja, gente que saiu braba, gente que saiu invocada. Ai, como é que a gente limpa isso? Nossa, primeira coisa, uma coisa que eu aprendi. Tudo é vibração nesse universo. Acredito. Tudo é vibração, tá? Então, fazer uma harmonização de ambiente através do Reiki, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Mas, isso também você tem que fazer uma harmonização em si próprio. E nas pessoas que estão ali. O que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com as pessoas para que haja harmonia. Porque quando existia harmonia, eu já tive muito problema com colaborador, muito, claro. Mas muito. Eu já tive colaborador que já quase quiseram se matar com faca lá dentro. E o que eu fui fazendo? Eu fui alterando, né? Eu tenho hoje 5 colaboradores que já estão comigo há quase 7 anos. 2 a 7 anos, abriram e fecharam o restaurante comigo. Quem não pôde foi entrando e foi saindo. Hoje eu digo que depois de 7 anos eu tenho a equipe dos meus sonhos. Tá? A gente escutava muito isso no banco, tu não escutava? A equipe dos meus sonhos. Você tem que montar a equipe dos seus sonhos, não é? Mas eu nunca esqueço que o meu marido dizia isso. O meu marido, eu conheci ele numa história bem interessante. Eu conheci ele numa festa do banco em 2013, tá? Quando eu já tinha saído do banco em 2009. Só que ele trabalhou no banco. Só que ele saiu em 1998. Quando tu praticamente entrou. Eu entrei em 1985, né? 85. Eu e ele hoje temos 10 anos de diferença, né? Eu entrei em 85, ele saiu em 98. Ele saiu em 98, foi empreender, porque ele é considerado um empreendedor por oportunidade. Ele hoje tem vários apartamentos alugados, né? Ele montou uma padaria na época. Depois, hoje ele é viúvo, a esposa dele faleceu, né? E ele fechou a padaria e continua com os aluguéis dele. Eu, em 2009, saí do banco. Em 2013, existe uma festa do banco chamada Probesc. Todo ano, lá em Balneário Camboriú. E eu saí em 2013 eu resolvi ir nessa festa. Quer dizer, resolvi não, eu não ia, depois eu fui, mas há 15 anos eu ia. Ele nunca foi, era a primeira vez.
Era a primeira vez. E daí, quando ele chegou lá na festa, ele olhou para aquela galega lá e perguntou assim, quem é aquela galega ali? E aí, todo mundo, nós tínhamos vários amigos em comuns, mas nós não nos conhecíamos. Que legal! E o que é mais legal, que é por isso que eu gosto muito de trabalhar com energia, tá? Vou te contar uma coisa. Lá vem mais uma curiosidade. Eu gosto muito de trabalhar com energia. Eu vim de uma família de mulheres que minha bisavó já se separou. Minha bisavó se separou. Minha mãe se separou. Bisavó separada. Mas tu imagina, minha avó já se separou. Minha mãe foi viver com um homem separado. Não podia dar outra, né? Eu também me separei. Hoje, da minha família, só tem eu e minhas 2 filhas, não tem mais ninguém. Tá? E eu sempre disse que eu fui daquela que vim para quebrar os paradigmas, o ciclo, né? quebrar tudo. E dessa minha história de vida, eu tinha que quebrar esse ciclo de mulheres separadas, né? Como eu também tinha que quebrar o ciclo que a gente sabia e que a gente via, que foi um fruto, inclusive, do meu trabalho de conclusão do curso de parapsicologia. Dentro da minha família era assim, se as mulheres estivessem sozinhas, elas estavam prósperas. Se elas estivessem com alguém, elas estavam pobres. Tá? Então, quando eu conheci o IESO, eu tinha acabado de sair de um processo de 6 meses de reprogramação com hipnose, com o César Grisa, exatamente para isso. Eu falei, eu não quero mais isso para minha vida e nem para as minhas filhas, né? E nem para as minhas filhas, né? Hoje, por exemplo, a minha filha mais nova, ela tem 23 anos, e a Iva ensinou para ela uma frase que era assim, ó, eu sou rica, sou feliz, sou inteligente, sou capaz. Ela fala isso desde que ela nasceu. Eu quase. sou rica, sou feliz, sou inteligente e sou capaz. Sou inteligente e sou capaz. Hoje, tá Adoro. bom, ela tá com o marido que ela já vive com o rapaz, é o rapaz dos sonhos dela, é a cara metade dela. Os dois nasceram um pro outro, ela tem o emprego que ela quis, ela consegue tudo aquilo que ela quer. Tá? Então, eu digo por isso que esse trabalho, que aí a gente chama de crenças, mas que a gente pode chamar de energia, ele é tão importante. Ele é muito importante. Uma semana depois que eu tinha feito aquela reprogramação com o César Grisa, eu conheci o IESO. Tá? Eu não queria casar, eu não queria ter namorado, eu disse que eu não queria mais homem na minha vida. Tá? Eu não queria. Escutem que Eu essa é poderosa. Homem, não, eu não preciso de homem para viver. E olha o manifesto que tá falando, né? Então, eu dizia isso. Hoje eu não digo mais isso. De jeito nenhum, gente. Olha o manifesto, né? Olha o manifesto. Então, eu conheci o IESO e a gente foi ver que ele era uma pessoa especial, ele era um homem bom, era uma pessoa de família, que era o que eu queria. Eu não queria uma aventura. Se fosse para ter, era para ter realmente uma família, né? E nós começamos a construir uma grande história junto, que a gente está há 10 anos juntos. E montamos uma sociedade, e aí veio a outra história, né? Porque nós não éramos, e não somos até hoje, somente marido e mulher, né? Nós somos amigos e nós somos sócios, né? E esse também é o grande desafio. E os dois são viúvos. E os dois são viúvos hoje, tá? Olha só. E aí vem o grande desafio, né? O desafio das famílias, né? Ele tem a família dele, que ele já trouxe. Eu tenho a minha família, que eu já trouxe, apesar de que a minha família é bem pequenininha, só veio com 2, né? Só veio com 2. E a família de a gente ter e montar uma empresa nova, uma gestão nova. Que é o grande desafio. Eu trabalho com meu marido, eu sei o quanto a gente precisa ser muito madura emocionalmente. Exatamente, né? E ainda com crenças que a gente veio, né? Com histórias que a gente veio, né? De que nós tínhamos ali 2 histórias bem fortes, e eu a história de uma mulher muito poderosa, né, que tomava conta. Ele, um homem que também, ele sempre tomou, ele perdeu a esposa dele, os filhos eram pequenos, ele também tomou as rédeas da vida dele, né? Então, a gente tinha que aprender a lidar com esse masculino e esse feminino, ou seja... Um do outro, né? Um do outro, porque né? ele substituiu a mãe. Exatamente. Então, ele também tinha feminino muito forte de leoa ali. E eu substituí o masculino, o pai. Olha, tá? que E nessa história toda, nós tínhamos uma empresa para gerir. Por isso que o mundo é um mundo de aprendizagem. De aprendizados. Não, se você não quiser brincar, não desce pro play. Não desce. É para isso que nós estamos aqui, né? Para isso. É para evoluir. É para isso. E aí eu quero chegar na energia, sabe, Kai? Que é isso que eu quero dizer para ti, Chay. Nesse ambiente, nessa mente, tá? Nessa mente, imagine, quando nós começamos a montar o restaurante, de repente a gente teve vários problemas internos, né? Problemas de roubo. E ele foi quase para falência. E de uma hora para outra nós estávamos com vários problemas financeiros, né? Problemas financeiros que ele nunca teve, problemas financeiros que eu já tinha, mas já sabia lidar com eles, né? Aí você lembrou daquela crença, mulheres juntas, pobres.
Exatamente, exatamente. Isso também gerou dentro do restaurante muitas vezes, muitas trocas de colaboradores, muitas situações desagradáveis, né? E a gente precisava manter aquilo. E eu sempre digo que o que me fez manter aquilo, além da garra, tá bom, de procurar conhecimento para saber como montar um restaurante, foi aumentar o padrão energético de lá dentro. Então, eu sempre pedia, eu botei lá a seguinte situação: servir com amor. Tá. Então, para mim, esse é um lema, tá? A gente tem que servir com amor e a gente tem que trabalhar lá dentro com amor. Porque com amor e é uma união. grande vibração. Uma O amor grande- é uma grande vibração. Então, brigas, confusões, né? Não cabem ali. Não cabem ali. E se tem, lógico, já tiveram muitas, né? A gente vai, ó, então, essa pessoa não serve para mim, vai ter que ser outra, vamos procurar outra, vamos encontrar outra. Nós queremos paz, nós queremos viver em paz. Paz. Viver em paz. Porque essa energia ruim, ela faz o quê? Tá? Quando eu... Escassez. E quando eu lido lá, se eu, Mônica, tá? Com o meu marido, ele teve muito uma coisa assim: eu detesto funcionário. Sim. Tá? Era a frase dele. Era a frase dele. E aí, Lidar com gente é difícil. é difícil. E a outra frase era o seguinte: não quero ser... eu não sou empresário. Olha, veio outra crença: eu não sou empresário, porque empresário é bobo, porque empresário é não sei o quê. Né? Então, são crenças que a gente teve que bater. Essas crenças, essas histórias... Ressignificar, reprogramar. Reprogramar isso. Dentro da parapsicologia, a gente chama reprogramar. E como que a gente reprograma essa crença? Crença é toda a verdade que você acredita ser a sua verdade absoluta e que muitas vezes é algo que você adquiriu por repetição, né? Sociedade, eu tenho o dedo podre, né? Muitas mulheres têm uma crença de que elas têm o dedo podre para relacionamento. Repetição, namorou um mala, namorou 2 mala, namorou 3 mala, repetição, acha que ela sempre vai ter o dedo podre. É uma repetição. Outra crença, muitas vezes, é porque você escutou essa verdade como sendo uma verdade de alguém hierarquicamente importante. Pai, mãe, vô, vó, sócio, professor, muito amor, namorado. Você é muito bocó, né? Eu já escutei isso. Você é muito boazinha. Eu sou boazinha, eu não posso atender cliente porque eu sou boazinha. Eu dou desconto. Então, você fica escutando de alguém que é importante, que você considera inconscientemente. E aí, você bota na tua cabeça que você é boazinha. Eu não me considero boazinha. Mas tem gente que me acha boazinha. A crença também a gente traz muito dos nossos ascendentes, né? Da nossa família, né? E uma crença, eu acho muito... E o que, assim, nos meus estudos, né? A principal crença ela é adquirida de mãe, principalmente na gestação. E principalmente até os 7 anos. Mãe, gestação e 7 anos... Fala mais sobre isso. Isso é uma coisa que é muito forte, tá? Muito forte quando você tem... Tua mãe tem medo de te perder, a tua mãe tem medo de alguma coisa, tá? Lá naquela gravidez, ela traz isso. Então, não sei se você já escutou, já leu um livro chamado Biologia das Crenças. Não. A Biologia das Crenças foi um biólogo que ele provou isso geneticamente, tá bom? Ele, na Faculdade de Stanford, dos Estados Unidos, de que essas informações, elas estão no nosso DNA. Tá? E isso é tão forte que um dia desse meu marido foi fazer uma sessão de microfisioterapia. Eu já fiz, eu adoro. Mais do que prova de que está tudo na nossa célula. Não, eu acho assim, eu acho transformador. Mais do que prova de que está na nossa célula. E essas crenças que podem influenciar energeticamente, tá bom, as nossas empresas. Porque se eu digo para você que eu não gosto de funcionário, automaticamente, qual é a energia que eu vou atrair? Claro. Funcionários ruins. Porque ou eu não gosto, ou não comprometidos. Ou aqueles que dependem o tempo todo de ti e ficam te incomodando. Porque eu não gosto de funcionários. Então, ou então uma rotatividade muito grande de funcionários. E aí, mas não é só não falar que não gosta. Não é só não cuidar a boca. Né? Com certeza. Não é só não, eu sei que eu não posso falar então porque eu tô atraindo. Não é isso. A mente. É tu confiar. Como que diz o quê? A parapsicologia ela é muito clara nisso. Eu sempre digo, hoje eu fiz uma pós-graduação em parapsicologia com o Dr. Grisa e ele era muito bom. Mas eu tinha algumas encrenquinhas com ele, né? Porque já naquela época, né? Porque ele dizia que não queria misturar. Para ele, a parapsicologia clínica do sistema Grisa era científica. Então, se a gente falava de reiki, de PNL, de coaching, de qualquer outra atividade, não, vocês estão misturando, tá?
E eu não concordava com isso. Hoje, o que eu digo para ti, eu já estudei PNL, coaching, constelação, número de Grabovoi, astrologia, de tudo um pouco. E hoje eu vou dizer uma coisa para ti, a base é sempre essa. A base é tudo aquilo que eu aprendi na parapsicologia. E a vertente principal dela dizia o seguinte: a gente programa nossa mente pela repetição e pela imaginação. E a gente reprograma pela compreensão. Uau! Tá? Repete. A gente Programa pela repetição e pela imaginação. Reprograma pela compreensão. Dando um exemplo bem prático. Perfeito. Existe uma técnica que a parapsicologia usa, que é a hipnose, ok? Pessoas sugestionáveis fazem hipnose e fazem um processo de reprogramação. Mônica, racional, eu levei alguns anos para reprogramar. Por quê? Porque a racional tinha que entender como a coisa funcionava. Tá. A partir do momento que eu entendi o porquê que eu tinha aquelas situações na minha vida, porque se eu não tivesse reprogramado, eu não estaria empreendendo hoje, tá? Eu não tivesse aquelas programações na minha vida, eu não teria reprogramado. Tá? Perfeito. Repetição e imaginação. Minha filha, ela trouxe as crenças, né? Quando ela estava grávida de mim, quando eu estava grávida dela, eu ainda tinha essas várias crenças que eu não tinha reprogramado. A partir do momento que ela desde pequenininha não sabia nem ler, ela começou com a seguinte frase: eu sou rica, eu sou feliz, eu sou inteligente, eu sou capaz. O que tem? Ela sobrepôs uma programação dela que era minha, tá? Programando outra coisa. Programando outra história de vida para ela. Sem precisar reprogramar aí. Sem precisar reprogramar. Que é a programação e a reprogramação. Exatamente. Então, isso tudo é muito maravilhoso quando tu começa a trabalhar isso tudo, tá? E como a gente estava conversando, né? Quando eu monto essa minha mentoria ligada em empresas espiritualizadas, é porque eu penso exatamente nisso. Que muito mais, e fazendo parte, logicamente, o processo de fazer um planejamento estratégico, um plano de negócios, o DRE, Gestão de processos, pessoas, liderança, nós precisamos fazer a gestão espiritual dessa empresa. Meu Deus, é muito maravilhoso isso. E isso é uma coisa que quando você começa Quando a é que você vai lá na Impacto Desenvolvimento Humano? Vou te contar quando você hoje. quiser, quando você quiser. Ai, e você bom. quiser. Isso é uma realidade nesse mundo, né, Chay? Nós não podemos mais viver nesse mundo como a gente vivia isso vamos imaginar, antes. na prática, a gente te contrata, tu vai lá na Impacto, onde a gente tem hoje cinco funcionários lá no local. Qual é o teu trabalho na prática? Como é que você atuaria lá? Primeiro tem uma troca, uma conversa com os sócios. Com os sócios. E você vai identificar qual é o caminho que vai levar, como é que é? Primeira coisa que a gente precisa ver, qual é o propósito da Impacto? Tá, entendi. Tá? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito da empresa Impacto? Qual é o propósito dos sócios? Esse propósito está alinhado com o teu padrão energético? É isso realmente que você quer? E se a empresa não tem claro esses propósitos, você acaba a gente vai poder ajudar, tá. logicamente. Porque A gente vai poder. Eu não tenho propósito, não vou chamar a Mônica. Pode não, chamar. Não, pode chamar. Porque às vezes as pessoas acham, e nesse universo aqui do Pode Sim, a gente tem uma facilidade muito grande de falar do propósito. Porque a gente tá nesse mundo de busca, de elevar a consciência, de crescer a entrega, de expandir, de transbordar. Mas na vida real, muitas vezes o microempreendedor, o dono de um restaurante, ele até, óbvio que ele vive com o propósito dele claro ali na mesa, mas ele não tem isso às vezes escrito ou validado, ou ele às vezes nem sabe que aquilo é o propósito, só pra gente deixar isso claro, né? Às vezes vejo que existem realidades diferentes, né, Chay? Acredito piamente que a Impacto tem o seu propósito, porque você já está nesse mundo. Mas quando a gente começa a olhar pro lado, eu também já pensei às vezes, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Onde já se viu falar o que todo mundo já sabe. Mas tu começa a abrir os teus horizontes e tu começa a ver que a quantidade de pessoas que não sabem é muito maior do que a quantidade de pessoas que você sabe. Muito maior. Muito maior. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela é uma empreendedora, ela tem uma empresa, e ela estava... Não, mas é que eu não quero mais isso para mim, sabe? Eu não quero, eu vou fechar isso Tô aqui. cansada. Tô cansada, vou ficar sozinha. Eu falei, mas por que você não quer?
né? Qual é o motivo, né? E conversa, não, mas é meu, é meu, é meu. E quando eu comecei a conversar com ela, eu fui ver que não era dela, né? Ela não era, lá no fundo dela, o propósito dela era manter a empresa. Só que a empresa estava cansando ela, porque ela já estava há muito tempo, ela já tinha passado vários problemas, ela não conseguia fazer a gestão da empresa. Energeticamente, ela estava cansada, precisava talvez de umas férias, ela não tirava férias. Né? Então, hoje tem toda essa situação que a gente precisa ver. Porque precisa ver qual é a situação energética atual do funcionário, do sócio e qual é a situação energética dos colaboradores. Se eles estão em comum. Né? E se o colaborador ele está ali, as pessoas estão congruentes, as pessoas estão juntas. O que está faltando ali? Tá? Qual é as crenças que estão caminhando ali junto com os sócios da empresa, se eles estão em harmonia, tá? Então, isso tudo vai fazer com que haja uma congruência, com que haja uma união entre os dois. Esse é um processo bem inicial. Tá? Eu sempre imagino, assim, essa energia, porque eu gosto de imaginar, né? De tangibilizar as coisas. Com certeza. Aí eu sempre imagino, assim, que a gente está num rio, e poderia estar fluindo aquele barquinho de papel numa correnteza, e daqui a pouco tem um obstáculo, tem uma pedra. Talvez ela até consiga contornar aquele obstáculo, aquela pedra, e continuar. Mas se tem aquele obstáculo, imagina, né? Imagina que a nossa empresa, que os nossos projetos são aquele barquinho de papel que a gente faz. Eu fazia muito barquinho de papel e coloca ali naquela correnteza da beira da calçada. Travou, parou, caiu numa sujeira, tem uma coisa no meio. Ele sai, ele passa, mas às vezes ele vira, às vezes ele amassa, às vezes ele afunda, às vezes ele fica travado. Então, fazer esse olhar, essa gestão energética é deixar o caminho livre, né? Com certeza. É deixar fluir, né? E muitas vezes, a gente tem bem a história de ter ali também uma laranja podre, né? Como a gente sempre brinca, né? A gente, desse barquinho ali, pode ter algum barquinho que está te puxando para trás. Então, aquela pessoa ali, ela está ali, mas ou ela desalinhada com o propósito. Desalinhada com o propósito, desalinhada com a história da empresa. Não é ali que ela quer, não é ali que ela queria estar. E isso a gente precisa analisar. E como tudo, como numa empresa e como na vida da gente, tem que deixar bem claro uma coisa. Quando eu começo a me trabalhar, quando eu começo a trabalhar minha mente, o meu espírito, muitas vezes existem grandes transformações na nossa vida. E muitas vezes, às vezes, essas transformações podem assustar, né? Você pode perder emprego, você pode se separar, quanta coisa, né? Na minha vida foi quando eu comecei a me modificar e a me conhecer, né? Primeira coisa que aconteceu foi eu acabar com o meu casamento acabou. Tá? Porque realmente naquela época não existia um alinhamento. Ele não poderia, em cima do meu propósito de vida, em cima da missão de vida que eu tinha, não combinava aquela pessoa que estava comigo. Né? Não que ele era ruim, não, simplesmente só apenas não combinava. E a mesma coisa numa empresa. De repente, num momento, quando você começa a trabalhar esse nível energético, pessoas podem ir embora, pessoas novas podem sair. Entendi. Você coloca as pessoas nos seus lugares. Nos seus lugares. Aquelas pessoas, elas vão... Vamos dar um exemplo vamos dar uma prática, ok? Qual é a função? Tá? Estamos lá uma função de liderança. Tá? Nós vamos aquele líder ali, ele tem uma capacidade para estar ali como líder, mas não uma capacidade somente de liderança, uma capacidade também espiritual e energética. Como é que ele lida com as pessoas? Porque quando a gente trabalha com uma empresa espiritual, essa empresa ela tem que se conhecer. Quem sou eu? Qual é o meu propósito, minha missão de vida, tá? Mas quem são as pessoas que estão ali comigo? Elas estão alinhadas com o meu propósito? Os valores. Os valores, tá? Eu tenho ética, eu tenho honestidade, é isso que caminha, porque isso também faz parte de uma empresa espiritualizada. Sim. Eu não posso trabalhar numa empresa sem ética, sem honestidade. Ah, tá, mas e será que a pessoa que está ali dentro contigo também tem isso? Quantas vezes eu escuto de alguns líderes, CEOs, diretores, donos de empresa que eu já atendi ao longo do meu caminho, colocando toda a força em cima de uma pessoa que está trabalhando lá, servindo, colaborando, trabalhador, funcionário mesmo. E aí, ao analisar mais profundamente, a pessoa é uma líder manipuladora.
Tá manipulando o discurso, tá jogando as peças. E às vezes essa pessoa... Eu tenho algumas empresas que essas pessoas, com a minha entrada, eu pergunto pro dono, posso mexer? Pois é. Né? Dá para chacoalhar? Dá para espanar? Quem tiver que espanar ou não? É uma coisa que eu pergunto, tá? Se o dono diz assim, que é quem me contrata, Chay, é livre, pode espanar. Não, tudo bem, porque o que você disse é muito verdadeiro. Quando você começa a mexer com o desenvolvimento humano, com pessoas, automaticamente você vai mexer com energia, com competências, com crenças, mesmo que isso não seja tão claro na mesa. Mas acontece mudança. Acontece mudança. A pessoa ou gosta ou não gosta, ou pede para sair ou pede para ser promovida. Tem uma mudança. Eu sempre pergunto se eu posso ir além. E quando me deixam ir além, sempre dá umas espanadinhas. E aí eu acho bem bom, porque aí, geralmente quem espana na cabeça do dono é quem ele não podia perder. E quando perde, vira a chave. O dono fica mais leve, mais dono do negócio, o clima melhora, porque existem pessoas manipuladoras. E tu sabes o que a gente pode, e que eu gosto muito de fazer, e é uma das técnicas que a gente ensina, eu estou numa empresa, ou minha empresa, ou qualquer outra empresa, isso eu fiz muito na minha, né? E aí eu tenho uma equipe, tá lá a equipe. E aí eu fico olhando, essa equipe não está desenvolvendo, né? Ela não está desenvolvendo. Então eu entro lá, eu interiorizo aquele local, eu pego uma luz azul, tá? Eu mando uma luz azul passando por todo aquele local e eu peço, tá? A qualquer crença que for de cada um. Tá? Cada um tem sua crença, porque a espiritualidade e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Religião é um objeto, foi criado pelos homens, né? A espiritualidade é aquilo que a gente crê, que a gente tem fé. E aí eu peço que o que for bom, que fique, e o que não for, que saia. Mas é batata. Olha... No outro dia alguém sai. Agora você me trouxe uma frase, que inclusive a gente está chegando no final, que era uma frase da minha formação de coach. O que vier... Tomara que eu lembre, tá? O que vier é bem-vindo. Se for bom, deixe que fique. Se for mal, deixe que vá. É isso mesmo. E é isso mesmo. E quando a gente mexe com energia, muito disso acontece, porque ele vai te dar algumas respostas também. Então, aquilo que no físico você não consegue ver, no espiritual, no energeticamente, você consegue transbordar. Tá? São coisas muito simples e até mesmo contatos muitas vezes com clientes. É uma outra situação que eu fiz. Os meus clientes eu coloco frasezinhas. Tá? Então, eles vão no caixa, eles vão lá e tiram frasezinhas. Muda, né? Muda a vibração. Muda a vibração e muda a vibração até dos clientes. Muda a vibração dos clientes. Muda a vibração dos clientes. E se isso são tudo técnicas que você pode aplicar dentro de uma mentoria. Nossa, pode sim de ouro esse. Meu Deus, pode que sim você das pode luzes. aplicar. Várias técnicas dessas que você pode aplicar e que você vai sentir no momento. Tá? Então, conforme a gente vai olhando para aquela empresa, que você vai fazendo uma mentoria com aquela empresa, que você vai conversando com aquela empresa, você vai verificando as necessidades e você vai ensinando as diversas técnicas. E o interessante é que você é uma mulher que vem do mundo racional, do mundo prático. Então, você consegue trazer a praticidade para esse universo que muitas vezes a gente não consegue entender ou tangibilizar ou ver. Como você mesmo falou. É muito maravilhoso, eu quero te dar os parabéns, Obrigada. assim, ó, por esse brilho no olhar quando você fala, por esse propósito tão poderoso. Nós realmente somos guerreiras que disseram sim para si mesmas. Estamos numa guerra espiritual. Com certeza. Não é outra guerra. Com certeza. Acredito que quanto mais a gente conseguir entender que nosso papel aqui não é um papel de luta, de briga, mas é um papel de escolhas, é um papel de liberdade. E eu sou muito honrada de ter você comigo nessa jornada, porque você é necessária. Nós somos necessárias, né? Muito nós bom. somos necessárias. Eu tenho plena convicção que nós estamos numa transição, numa evolução desse planeta e que nós somos escolhidos para ajudar esse planeta a ser melhor. Eu também acredito muito nisso. Mônica, quero te agradecer. Obrigada. Eu termino o Pode Sim te perguntando 3 perguntinhas num Pode Sim. Pode Sim, já que você é dona de restaurante, qual é a melhor comida? Eu vou ser bem sincera, eu já tive, graças a Deus, né, com todas as minhas reprogramações, a possibilidade de viajar para alguns países do mundo, tá?
Ou seja, ela é rica. Eu sou rica. Eu sou rica, rica de Deus, né? Como é? Herdeira de Deus, herdeira de Deus, tá? E a comida espanhola é maravilhosa. Maravilhosa. É maravilhosa. Eu amo muito a comida espanhola, eu amo muito a paella. Também gostei muito em Portugal, o bacalhau, né? Que coisa maravilhosa. Mas a comida espanhola, ela me cativou. A comida espanhola, ela me cativou. E o lugar? Ainda é Espanha? Não. Esse ano eu tive a possibilidade, eu fiz uma viagem junto com meu marido em um grupo, que até foi muito interessante, porque essa viagem ela era composta, tem aquela velha crença de que empreendedor não tem tempo para tirar férias. É uma viagem de motorhome de 30 dias, tá? Pelo leste europeu, com 12 motorhomes, tá? É uma empresa aqui de Florianópolis. E dos 12, 11 eram empresários. Que ótimo. Todos empresários e viajando, tá? 30 dias. 30 dias de motorhome, dormindo em motorhome, em camping, foi muito legal. Leste europeu. Leste europeu, foram 8 países, né? E talvez, né, porque é uma coisa que eu tinha um sonho de conhecer, mas também eu me encantei com a Suíça. Você comentou comigo esses dias. A gente visitou alguns locais na Suíça e ela ficou com um gostinho de quero mais, tá? Então, ver a neve foi emocionante. Quando eu vi a neve, eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. E da riqueza virou muito linda. Foi maravilhoso. Mônica, pra gente terminar, pode sim para uma palavra ou para uma mensagem que tu queira deixar aqui para os nossos... Eu vou deixar uma mensagem para todo mundo, né? Uma mensagem que eu aprendi hoje a minha mentora é a Chay, mas alguns anos atrás quem me ensinou muita coisa na vida foi Ivani Tax. E ela me ensinou uma frase que dizia que eu levo para minha vida: o melhor acontece na nossa vida, não importa como. Ai, que linda, muito obrigada. Adorei. Esse pode sim. Ai, bom, eu tô com o coração aqui, ó, cheio de energia, porque a gente trouxe muita energia para esse bate-papo com uma mulher que tem uma carreira, uma história, ela tem propriedade para falar tudo que ela tá falando aqui pra gente, e com certeza foi uma aula. Vocês vão seguir a Mônica Correia no Instagram. E aqui também eu deixo para vocês nos nossos comentários. Comentem, chamem-nos, compartilhem. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência estar aqui conosco no Pode Sim. Te vejo no próximo episódio.